Oi, Eleni, tudo bem com você? Tudo bom. Eu vou pensar muito no que eu vou falar para não me arrepender. É bom, é bom, é bom, é bom. Ah, Faz parte pensar bem antes sim, de proferir. você sabe que na pesquisa desse nosso bate-papo, que a gente sempre faz Sim, aquela coisa do KitCast, né? A gente sim, sempre traz uma coisa maior para tirar aí elementos de reflexão pessoal, individual e tudo mais, né? sim. Olha, você sabe que na minha pesquisa, que eu me debrucei sobre o tema, Uhum. por esse tema que nós vamos discutir hoje, puxa, me trouxe muitas reflexões interessantes. Mas vamos lá para o nosso programa. Puxa, que legal, né? Porque assim, a gente produz, né, esses materiais pensando em quem nos acompanha, né, e imaginando e entendendo que essas pessoas têm uma preocupação com a sua qualidade de saúde emocional, mas é óbvio que quando a gente pensa um tema para o mês, a gente vai pensar a programação e começa a pesquisar, a gente aprende um montão de coisas, né? Sim, e Eu, uma reflexão muito forte também. Sim, a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida, faz uma reflexão sobre o nosso cuidado, como é que a gente vai cuidar, né, dos nossos clientes que chegam até Sim, aqui, que a gente vai se sim. atualizando, inclusive, né, sobre como a gente fazer um melhor atendimento para elas, né? E o tema hoje, Eleni, para a gente dar continuidade à nossa discussão, né, do vídeo anterior, é falar um pouquinho sobre o arrependimento e a culpa, né? Me arrepender e me culpar. Qual seria a relação entre esses elementos? A gente já conversou um pouco no vídeo da semana passada, dizendo que a gente tem várias formas de compreender esse arrependimento e várias formas de vivenciar esse arrependimento. Então, a gente tem desde talvez uma escolha equivocada, que a gente pensa, puxa, poderia ser diferente se eu tivesse escolhido uma outra coisa, que é uma coisa mais, que não gera nenhum sentimento maior depois, né? Que são pequenos equívocos que a gente faz no dia a dia, até realmente situações em que a gente causa algum dano de fato para outras pessoas ou para o coletivo, causando realmente alguns sentimentos. Falamos de alguns, né, no vídeo anterior, né? Como a culpa, por exemplo, né, humilhação, se sentir mal, enfim, né, gera um impacto. A gente, inclusive, diferenciou, né, o arrependimento operacional, que é esse sem um sentimento maior envolvido, e o arrependimento visceral, que é na hora em que eu sinto de fato alguma coisa, sinto que tive uma participação naquilo e aquilo me causa mal. E aí vem vários sentimentos em relação a isso. E um deles é a culpa. Mas como é que será que tudo isso acontece, né? Primeiro eu me arrependo, aí fico culpado, aí eu me culpo, me arrependo. Vamos esclarecer um pouquinho isso aí para o pessoal? Nossa, olha, a culpa, ela na verdade, ela decorre de também um sentimento de remorso. O sentimento de remorso, culpa, ele está dentro daquela qualidade que nós já dissemos aqui algumas vezes, que é do entulho emocional. Não serve para absolutamente nada, né? Uhum, Mas é interessante porque o remorso e a culpa decorrem também de um arrependimento. E o arrependimento pode ser o resultado de um remorso e de uma culpa. Olha só como é imbricado, sim. tudo é a mesma, quase que a mesma coisa, mas não é, não é? Uhum, Então vamos lá. Eu fui buscar o sentido do remorso, entender o que é sim, o remorso. E nada melhor para a gente entender o remorso quando a gente vai lá para a etimologia da palavra. Remorso sim. é de uma palavra do latim que é remordere, que é morder de novo, e que Uhum, tem um sentido de ruminação. uhum, E você ficar ruminando
aqui para a nossa discussão o sentimento e o pensamento e o que nós estamos culpados, se nós estamos culpados, se é culpa, e o remorso fica aí nesse meio desses sentimentos. Então, ruminação de sentimentos e de pensamentos, porque nós ruminamos pensamentos também, eles ficam muito misturados. Então, o que acontece? O arrependimento não obrigatoriamente se acompanha do remorso. Sim. Você pode se arrepender, mas não tem remorso nenhum. Você se arrependeu, falou, olha, eu me enganei, eu fiz alguma coisa errada que não prejudicou, alguma coisa errada que não prejudicou ninguém, e aí eu vou só me arrepender. Mas quando eu entro na questão da culpa, isto envolve uma outra pessoa, ou uma outra situação que envolve uma pessoa, várias pessoas. E aí se estabelece também um sentimento que é o sentimento de fracasso, com relação a ter envolvido ou não outras pessoas, e no sentido do fracasso de definitivamente não ter dado certo. E aí você novamente faz o looping para o remorso e depois para a culpa. Então, é uma coisa muito complicada que nós vivemos, né? A culpa aí, ela pode ser trazida como uma represália divina, no caso do pecado e de outras religiões que trazem esse elemento do arrependimento para que você se arrependa e que, de preferência, não cometa novamente, né? Sim. E a culpa é, sobretudo, uma construção moral. Então, tem pessoas que fazem coisas e não sentem nada, absolutamente nada. Sim. Não é? E outras pessoas que têm lá um sentimento moral, tem uma introspecção desse sentimento moral, elas vão sentir culpa. Então, na verdade, o que a gente tem é um pensamento transformado e internalizado e cristalizado numa realidade que a gente considera como a realidade. Obviamente que quando nós mexemos nessas peças, a realidade não é mais essa, e talvez se transforme em outra, porque a realidade somos inconstantes. Claro, não é? Claro. Então, vamos retomar essa discussão. A culpa e o remorso são entulhos emocionais que ficam ali, você fica todo o tempo pensando, e, obviamente, você precisa de algum dispositivo dentro do teu processo para você se liberar desse looping, para transformar essa cristalização do sentimento, que tornou-se uma cristalização desse sentimento internalizado, em outra coisa, para você transformar em outra coisa. Sim, a culpa e o remorso, né, que é essa coisa cristalizada que você fica ruminando, ela atrapalha, na verdade, a passagem para o arrependimento, que é o momento que você chega, né, numa possibilidade de transformação. Se você fica travancado ali, né, culpa, remorso, e não anda em frente e elabora isso, né? Bom, errei, me arrependo, sinto de verdade muito e segue. Não, você não transforma, né? Você fica impedido. Tem uma situação que eu gostaria de... Não é uma situação, eu gostaria de compartilhar, trazer mais um elemento aí para a discussão, para o pessoal que está assistindo aí pensar um pouquinho. Aí tomando por base um pouco dos casos que a gente vai atendendo na clínica, né? Eu percebo, Eleni, que quando a pessoa ela é um pouco mais perfeccionista, uma pessoa que realmente se cobra muito, né? E ela não se permite errar, ou seja, ela não se vê
como alguém passível de erros, né, de cometer equívocos e de cometer o mal às outras pessoas, porque é isso, às vezes a gente faz mal para outras pessoas, acontece, não é? Então, quando a pessoa ela é muito perfeccionista, né, ela não se percebe como alguém que falha e ela, enfim, comete alguma coisa que prejudica alguém, ela está mais passível de atravancar nesse círculo aí que é a da culpa e do remorso, mas porque ela não aceita que ela pode errar e que ela errou, ela não aceita isso nela e ela não sai disso, né? Ela fica nisso. Então, isso não é para todos, como sempre a gente pede a ponderação. Eu acho que tem alguns casos que vão um pouco por aí, né, um pouco nessa linha, a pessoa ela tem uma capacidade de lidar com essa frustração muito pequena, ela não aceita que ela, como todo mundo, pode cometer erros, né? E aí ela não chega na fase do arrependimento, né, e de poder transformar, porque ela não aceita, ela fica fantasiando, tá ruminando fantasias, a gente pode ruminar fantasias também, além de sentimentos e pensamentos, fantasias do e se eu não tivesse, se eu não tivesse errado, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse escolhido por aqui, e ela fica fantasiando soluções que não vão acontecer. Ela fica se imaginando perfeita, né? Que é como ela se percebe. Ela fica imaginando como seria aquela situação perfeita em que nenhum equívoco aconteceria, né? Então, eu também gostaria de trazer aí essa experiência para contribuir para a discussão. Muito, muito interessante, muito interessante. Você acha que as pessoas que sentem remorso, que sentem culpa, tendem a ser mais cautelosas e prudentes em suas ações? Eu acredito que sim, né? Porque ela pode ser alguém que tende a remoer, né, e não fazer a passagem para o arrependimento, porque é muito temerosa, muito comedida, e aí quando erra não aceita, né? Então ela fica presa nesse momento, né? Ou porque ela não é medrosa, ela é bastante controladora e perfeccionista, e não medrosa, ela é perfeccionista, ela não quer transparecer para as pessoas que ela também erra. Então, eu acho que essas duas situações levam a esse mesmo quadro que você está colocando, né? Interessante, porque eu também, a hora que você estava colocando, eu pensei na cautela e na prudência como resultado do remorso e culpa também. Mas, olha, o arrependimento é muito interessante porque ele é renovador. Sim. Nós vamos falar isso na próxima semana. Beleza, então, pessoal, já estão convidados aí, não percam, tá bom? Até lá, Eleni. Até mais, tchau. Tchau.